Hoje eu escolhi Gênesis 22, Deus colocou em meu coração. Eu, na verdade, estava pensando em outra palavra, em outra questão a compartilhar, mas me veio muito forte ontem, Gênesis 22, em meu coração. E eu fiquei pensando, eu também peço a Deus explicação. Deus, por quê? E hoje de manhã, eu sempre escuto um culto de manhã de uma igreja em São Paulo, e eu estava olhando, meu Deus, e de repente o pastor prega sobre Gênesis 24. E eu tinha pensado também em Gênesis 24, sobre o casamento de Rebeca, e eu falei, é de Deus essa pregação hoje de manhã, e é de Deus o que Deus colocou em meu coração para compartilhar à igreja, Gênesis 22. Vamos ler o capítulo 22, verso 1 até o verso de número 14. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos dizer essa última frase: no monte do Senhor se proverá. Senhor, nós queremos deixar o teu livro sagrado aberto, que nesta manhã, neste último domingo do ano, o Senhor fale aos nossos corações, não apenas aos que estão aqui presentes no culto, nas instalações da comunidade cristã Nova Vida, mas também os que nos assistem em casa, sejam profundamente edificados e alimentados por esta palavra e desafiados para o término deste ano e o novo ano que está por vir. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vou procurar aqui meu texto. Estou com outro púlpito. Precisa arrumar aqui. Ok, pronto, está melhor. Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. A história de Abraão é uma história muito importante para nós, porque ela é um divisor de águas. Sua história começa no capítulo 11, ao término da Torre de Babel. A Bíblia vai dedicar em Gênesis vários capítulos até a sua morte. Depois de José, Abraão vai ser o personagem citado em Gênesis que tem mais capítulos. Nós temos José, a sua história, do capítulo 37 ao 50.
Abraão está em Gênesis 12, 11, até o capítulo 26, onde a sua morte é relatada. Os patriarcas são conhecidos, Abraão, Isaque, Jacó e depois José. Mas a história de Abraão, hoje de manhã, nos traz aqui para um ano de desafios que nós enfrentamos em 2022, 21. Um ano de muitos vales, um ano de muitas dificuldades, de mais lockdown, um ano de uma crise econômica global, de uma inflação que tomou o país, e não apenas o Brasil, mas as nações da terra, e ainda continua com essa variante Ômicron que tem surgido. Paralelo a isso, nós sabemos que políticos, governantes, setores da sociedade, como da mídia tradicional e secularizada, com Deus deste século influenciado, têm usado de muitas narrativas para oprimir, inclusive governantes se utilizando para trancar igrejas e impedir as nossas liberdades. Tem sido um ano difícil. Não é hora agora de fazer profecias acerca do anticristo. Um cristão maduro, ele olha para o presente, ele olha para o contexto, busca em Deus, na sabedoria, para que ao longo da caminhada ele possa nos mostrar de fato que personagens são estes, que conjuntura é essa, que contexto é esse que nós estamos vivendo. Nós somos chamados na Bíblia de filhos de Abraão pela fé. A sua trajetória não é diferente da nossa. Quero me dirigir hoje de manhã, em especial, aos mais velhos, aos de cabelos brancos, para que não desanimem diante das dificuldades. Alguns irmãos estão passando por enfermidades aqui na nossa igreja, câncer, metástase, mas a graça de Deus é sobre a sua vida, e que Deus te conserve, te preserve com saúde, e quem sabe Deus tornará você mais um Simeão e Ana, que presenciarão a vinda gloriosa de Cristo, ainda em vida nesta terra. Abraão começa uma jornada de fé e se matricula na escola de fé aos 75 anos. Nesta passagem de Gênesis 22, Abraão já está com mais de 100 anos. E ele continuava a passar por experiências intensas. Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas, para aprender novas verdades com as dificuldades. E quando paramos de aprender, nós deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, nós paramos de viver. Abraão nos ensina como nós podemos encarar e tratar as provas da nossa vida de 2021 e para 2022. E estas provas sirvam para a glória de Deus. E eu quero usar essa história nesta manhã, trazer 5 considerações importantes. Gostaria que você anotasse, não é uma receita pronta, mas são 5 princípios que você deve guardar no seu coração, para que quando os dias maus, os dias de provas, os dias difíceis chegarem, nós não venhamos apostatar da fé. Como pastor, eu confesso que esse ano foi um ano de desafios para nós, pastores. Para mim, em especial, lidando com situações de pessoas que estão esfriando na fé, apostatando da fé. Apostasia não é algo que começa de uma forma radical, grosseira e forte. É algo sutil. Um curto esfriamento, uma curta distância de não mais frequentar a igreja local, não mais ler a Bíblia. Aquele fogo e aquele calor vão se perdendo em nosso coração, e de repente, o medo que tem se instalado na sociedade global, o medo da morte, o medo da Covid, o medo das variantes, do ficar em casa, também vai nos distanciando dos irmãos, da comunidade, da leitura, da palavra de Deus que vem do púlpito, porque eu posso ler a Bíblia em casa, mas a palavra também vem do púlpito, do anjo da igreja. Eu não sou o dono da verdade, o anjo da igreja, nenhum pastor é o suprassumo, mas o rebanho ouve do seu pastor, ouve da igreja local onde ele congrega, e Deus traz a palavra de direção.
Em Apocalipse nós temos 7 igrejas que recebem 7 cartas, e as cartas não foram para as ovelhas, as cartas foram para os anjos, os pastores das 7 igrejas. Para cada igreja local, a mensagem era diferente. Eu vim do romanismo, eu vim da igreja romana, e é muito fácil entender porque todo domingo, nesse exato horário, no mundo inteiro, a liturgia, a homilia que vai ser pregada é a mesma. É padrão do Vaticano para as nações da terra. Mas a palavra de Deus diz que cada pastor, cada anjo, ouvirá de Deus, e Deus conduzirá, por meio de Cristo, o espírito da profecia, a palavra específica para o rebanho. Que esta palavra seja uma palavra específica para esse rebanho. Um desafio para você. Esse é o capítulo que talvez eu estava pensando ontem à noite, eu queria fugir desse capítulo, mas Deus queria que eu trouxesse esse capítulo. Mas por que eu queria fugir? Porque você conhece essa história. Você já leu essa história. Você sabe dessa história. Você já ouviu pregações sobre esse capítulo inúmeras vezes. Mas eu quero trazer os bastidores antes do sacrifício de Isaac, que Abraão fará. A primeira lição que aprendemos aqui: espere que Deus mande provas. Pode anotar isso aí. Deus manda provas. Deus não nos tenta, quem tenta é o diabo, mas Deus manda provas. 2022 está por vir, com certeza, provas virão. Quem sabe nós poderíamos até cantar uma música que já cantamos aqui, mas é uma música bem antiga, só se o Lucas conseguir tocar. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer voltar, parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase, olha a letra, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder. Foi a capela, né? Para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Agora eu cheguei onde eu queria. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Mas a letra aí, congela aí essa letra, ele diz provas virão, mas ao mesmo tempo as provas divinas, o inimigo pode torná-las também tentação. Existem provas que são, Deus é quem prova, não é o diabo quem prova, mas o diabo pode se aproveitar da prova para nos tentar, para fugirmos do centro da vontade de Deus. Mas Deus prova, o diabo tenta. Então vamos lembrar agora, na escola da fé, quais foram as provas que Abraão já tinha passado. Primeiro, ele teve a prova da família. Lá em Gênesis 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você está aqui hoje e muitos dos que estão aqui tiveram que tomar uma posição e cortar. Estou vendo aqui, não vou citar o nome de uma irmã que está sozinha, o marido ficou em casa, mas ela veio para a igreja. Você veio para a igreja. E muitas vezes a família, que é uma bênção para a nossa vida, também pode ser um empecilho. Também pode ser um obstáculo. Também pode ser algo de barreira para impedir que avancemos. Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, filhos, por amor de mim e do meu reino, não está apto para ser o meu discípulo. Não é digno de ser seu discípulo.
ele tem a prova da família, depois ele passa pela prova da fome. Em Gênesis 12, ele olha para a terra de Canaã, ele está ali no sul da terra de Canaã, e está passando uma crise econômica, como nós estamos enfrentando uma inflação no mundo inteiro, não é só no Brasil. E ele é tentado a ir para o Egito, e o pior, ele vai para o Egito. Ele desce para o Egito, ele é provado na fome indo para o Egito. Ele também foi provado no momento da cordialidade, quando ele deixou lá em Gênesis 13, o seu sobrinho Ló. Abraão era um gentleman, era um cordial, era um nobre. Ele disse para Ló, escolhe aí, já que os teus pastores estão brigando com os meus, escolhe as terras que você quer. Ele deixa Ló escolher. Naquela cordialidade, ele deixou que Ló escolhesse as melhores terras. Depois ele enfrenta a prova da luta, lá em Gênesis 14, quando ele derrotou os reis, capítulo 14, 5 reis contra 4 reis. E a prova da fortuna, os despojos, sabe de onde eram os despojos? Ele foi tentado de Sodoma e Gomorra. E ele disse, eu elevo as minhas mãos para o alto, rendo-me ao Deus Altíssimo, nada tomarei de Sodoma e Gomorra para mim. Ali era o luxo, a ostentação. Pense no shopping JK de São Paulo, multiplicado por 1000. Ali estava toda a ostentação, toda a luxúria, tudo de bem, do melhor do material. Ele foi tentado, mas ele disse não. E diante de Melquisedeque, ele disse, eu elevo as minhas mãos para o Altíssimo, de onde ele proverá e suprirá na minha vida, que nada tomarei dos despojos de Sodoma e Gomorra. Portanto, ele recebe essa prova. Ele renega as riquezas de Sodoma e Gomorra. E nem toda experiência que nós enfrentamos é um teste pessoal de Deus. As tentações vêm dos desejos de dentro de nós, enquanto as provações, elas vêm do Senhor e elas têm um propósito específico para cumprir nas nossas vidas. As tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós, enquanto que as provações são usadas pelo Espírito Santo, aleluia, para extrair o que há de melhor em nós. Aleluia. As tentações parecem lógicas, enquanto as provações parecem não fazer sentido algum. Por que Deus daria um filho a Abraão, igreja, nesta manhã? Eu pergunto a você, por que ele prometeu um filho? Lá em Gênesis 12, por que ele esperou 25 anos para este filho nascer? E agora, na hora da prova, Deus pede a ele esse filho. Que Deus é esse que dá o filho e vai tomar o filho? Pense agora, porque não dá nem para dizer para o seu irmão que você está de máscara. Pense agora. As provações divinas não têm lógica. Não tem lógica. Deus quer fazer coisas tremendas na nossa vida, quebrando a nossa lógica cartesiana. E olha que Deus não despreza a razão. Então, o primeiro ponto hoje de manhã que eu trago para você refletir, espere que Deus mande provas. Vamos ler o versículo 1. Depois dessas coisas, imagina, depois dessa escola, desta universidade, deste PhD, de tantas provações que eu acabei de citar, que Abraão enfrentou, depois dessas coisas, leio em voz alta, verso 1, Deus pôs Abraão à prova. Se a sua Bíblia tiver, Deus tentou Abraão, troque de Bíblia imediatamente e compre uma para começar o novo ano lendo uma Bíblia boa. Porque Deus não tenta, Deus prova. Tiago 1 diz que Deus não tenta, Deus prova. Porque Deus a ninguém tenta. E tem algumas Bíblias que realmente colocam tentação, é uma tradução, porque lá no hebraico o verbo é o mesmo, mas o que vai mudar é de acordo com o sujeito provocando a ação. No caso é Deus que está provando. E se fosse o diabo seria tentando. E mesmo Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, Deus também estava provando,
Porque depois do batismo nas águas, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado, a voz do Pai foi muito clara: este é o meu filho em quem me comprazo. E quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Lucas diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então era a provação de Deus. Portanto, no deserto Jesus é provado e no deserto Jesus é tentado pelo diabo. Você e eu precisamos discernir nesses anos tão difíceis, nesses dias tão difíceis, o que é prova, o que é tentação e quando na nossa vida as duas coisas estão juntas. Portanto, guarde isso. Primeira lição, espere que Deus mande provas. Um irmão lá de Maceió dizia para mim: pastor, estou achando estranho que não está vindo prova. Será que eu estou apostatando da fé? Eu falei: você que tira a conclusão. Eu não vou tirar. Mas as provas vêm. As lutas vêm para nós amadurecermos. A segunda lição que aprendemos: concentre-se nas promessas, não nas explicações. Concentre-se nas promessas, não nas explicações. Eu acho interessante que Deus prova Abraão, ele pede para imolar Isaque, e ele não diz nada, ele apenas caminha, porque a fé nos leva a obedecer, não tem lógica. Quem sabe Deus vai pedir aqui hoje a alguns de vocês, ou a todos nós, a começar de mim, a fazermos coisas que quebram a nossa lógica. Veja o capítulo 22, verso 3 ao 5. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus manda uma aprovação, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, Senhor? Mais que depressa nós queremos que Deus dê explicações. E é claro que Deus tem os seus motivos para nos provar. Primeiro seria para purificar a nossa fé. Pastor Felipe pregou-nos para nós em 1 de Pedro esse semestre, no capítulo 1, versos 6 ao 9, quando Pedro fala que a nossa fé é apurada pelo fogo. E quando o ourives leva o ouro ao cadinho, ele vai expurgar do ouro as impurezas que estavam atreladas. E o ouro vai ficar mais reluzente, mais brilhante, mais límpido e mais natural, sem sujeira, puro ouro. E Pedro diz que esse ouro provado é a nossa fé provada. Que bom que mesmo num ano tão difícil, nós temos visto cristãos nessa igreja local maduros, seguros, que podem dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu morra, Ele é poderoso para me ressuscitar, e naquele dia eu o verei. A aprovação também é para aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago, capítulo 1, verso 1 ao 4, vai nos dizer que a palavra de Deus nos transforma, nos muda. Muda para transformar em nós o caráter de Cristo. Ou também até mesmo a provação que Paulo teve lá em 2 Coríntios 12, que ele pediu para ser curado, ele não foi curado, Deus só deu uma frase para ele: a minha graça te basta. Eu não vou te curar, mas a minha graça te basta. Eu vou te dar graça para você caminhar. Eu não vou te curar, mas a minha graça te basta. Isso está em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. A fé não exige explicação. Ela descansa na promessa. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 17 ao 18. A Renata colocará para nós. Hebreus 11, verso 17 ao 18. A palavra de Deus nos diz. Vamos ler juntos? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, porque Deus pediu para ele. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele acolheu a promessa de que teria um filho. O filho nasceu, o filho já está adolescente, possivelmente 13 anos, e ele leva o menino para ser sacrificado, mas ele acolheu e estava disposto a sacrificar, levou o cutelo, rachou a lenha, levou a lenha,
O menino perguntou, papai, onde está o cordeiro? Não sabia que ele mesmo seria o sacrifício. Mas andar com Deus, nem sempre você vai ter explicação. Deus vai apenas exigir de mim e de você a obediência. A fé e a obediência andam juntos. Muitas vezes, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto de ler o livro de Atos, e eu peço a Deus, Deus, dá-me essa estratégia. Eu não gosto de nada muito místico, as pessoas gostam muito de misticismo, quero ouvir uma voz audível. Mas Ananias, quando Paulo se converteu, Deus disse para ele, vai na rua direita, na casa de fulano, lá tem um homem chamado Saulo. Aí acho que Ananias já ficou dizendo, um minutinho. Saulo? O perseguidor? Vai, Ananias. Este homem vai ser um vaso muito útil. As nações da terra vão conhecer o evangelho por meio dele. O que é mais lindo é que Ananias foi. E foi ele que batizou Paulo nas águas. Ele não ficou questionando, só uma vez. Pedro também relutou com um lençol de quadrúpedes e répteis. Mas na hora que bateram a porta na casa, e Deus disse, vai e come e não profane aquilo que eu santifiquei. E quando ele terminou a visão e a voz de Deus, não chame de profano o que eu santifiquei, concomitante bateram a porta. Eram 3 servos de Cornélio que pediram lá em Atos 10 para que Pedro fosse pregar na casa de Cornélio. E prontamente Pedro vai, obedece e não questiona. Nós estamos vivendo numa época onde tudo quer ser explicado pela razão. Nós estamos vivendo uma guerra na medicina porque ninguém quer respeitar os médicos que são adeptos a outra linha de pensamento em relação a vacinas. Eles querem domesticar, padronizar, fazer algo universal para que tudo seja aceito. E nós precisamos entender que a ciência na área de humanas, na área natural, ela não é exata, ela está em processo, em evolução. Eu não vou mais tomar antibiótico, que eu vendia muito quando eu tinha 12 anos na farmácia do meu pai. Deixa eu lembrar o nome do antibiótico. Bactrim. Cansei de vender Bactrim. Tem antibióticos mais potentes. Tem antibióticos de amplo espectro, bem melhores do que Bactrim. Por quê? Porque esses antibióticos melhores vieram do antibiótico inicial. Porque a ciência avança e evolui. Portanto, cuidado, porque nós não podemos ficar nesse discurso, nessas narrativas, e tudo queremos uma explicação, E Deus, o que é que Deus está achando dessas vacinas, dessa pandemia, dessa Covid, desse Ômicron? Eu sei que Ele está no trono sentado e tem muita gente se convertendo. Eu vou me guardar, eu vou usar máscara. Se tiver de se vacinar, se vacine, não há nenhum problema. Mas o mais importante é, se Deus tem planos na minha vida, Ele vai me guardar, Ele vai me conservar. Porque até nessa pandemia, pastores e crentes fervorosos também morreram de Covid. E se Deus tem planos na vida de cada um de nós, Ele vai nos guardar em todo o tempo, até a trombeta soar naquele grande dia. Ele virá e nós o veremos face a face, seja pela morte de Covid, ou de peste, ou de praga, de qualquer acidente, seja pelo arrebatamento na sua vinda gloriosa. Não fique esperando explicação. Tudo é uma explicação. Tem até um programa no Panflix, está explicado. Está explicado, tudo é explicado, vamos explicar, mas tem coisas que Deus não explica. Vocês sabem qual foi a explicação que Deus deu a Jó, porque que Jó teve aquela doença, perdeu tudo? Ele teve um câncer de pele. 9 meses, dizem alguns estudiosos, foi a duração do câncer de Jó. Ele perdeu os filhos, os 6 filhos, ele perdeu os bens materiais, tudo. Cada dia era uma má notícia. Enfim, só a esposa dele ficou e ainda praguejou, dizendo, olha, blasfema do teu Deus e morre. Eu nunca vi o livro de Jó dizendo, porque ele passou por aquilo. Só tem uma frase que não foi Deus que falou, foi ele que disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Em nenhum lugar do livro de Jó, Deus dá a resposta por que ele passou por todas aquelas provas. E cuidado com a falta de Bíblia na sua vida e na minha vida. Vamos ter cuidado. Porque no caso de Jó, tudo foi restituído, mas tem certas pessoas que não terão restituição em nada, mas terão o maior tesouro, Cristo, na sua vida. Eu já vi muita gente dentro de público, Deus vai restituir tudo o que você perdeu. E na prática não é bem assim. Eu sei que alguns devem estar pensando aí, mas eu quero, pastor, que restitua. Eu quero, pastor, que restitua. Só que você tem que pensar que tem algumas coisas que você quer que restitua. E vou falar baixinho. Que vão te levar para Sodoma e Gomorra. Tem até música, restitui. E olha o pronome que diz, eu quero de volta o que é meu. Ah, você quer. Será que Deus quer? Cuidado. Pegue as músicas, Ministério de Louvor, e passe pelo crivo da Bíblia. Nem sempre Deus vai restituir tudo. Nem sempre Deus vai curar. Enquanto Ele não cura, eu vou orar. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Meu sogro morreu no hospital dizendo, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Mas Deus o levou porque era propósito de Deus levar e tudo tem o seu tempo. E senão ele ia ficar aqui com 200 anos, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Mas tem uma nova geração para continuar a dizer, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Esta geração está aqui e é uma promessa de Deus e pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. E deixe-me dizer, se não sarou fisicamente, você foi sarado sim, porque Ele sarou da mazela que o pecado fez na sua vida, do estrago que o inferno e o pecado fez na sua vida. Você é um milagre, Deus mudou a sua vida, você foi sarado sim. No espírito, na alma e no corpo. Se não foi no corpo, não tem problema. No espírito, na alma, já foi sarado. A fé não exige explicação. Vamos para o verso 18, 11 e 18 de Hebreus. Vamos ler, o pastor se empolgou aqui, faltou o verso 18. Põe aí na tela, Hebreus 11, 18. Nós lemos o 17. E a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Como é que em Isaque será chamada a tua descendência, se Deus agora está pedindo para sacrificar Isaque? Pois é, andar com Deus não tem explicação. Obedeça. Portanto, esse é o segundo ponto. Concentre-se nas promessas e não nas explicações. Vamos para o terceiro princípio que aprendemos aqui, que vamos levar para 2022. Dependa da provisão de Deus. Dependa da provisão de Deus. Gênesis 22, 6 ao 14. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, vamos ler juntos? Deus proverá. Está no versículo de número, é o versículo 8. Deus, já está no 12. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. E aqui eu quero que você anote esse pensamento. Onde o Senhor provê as nossas necessidades? Onde será o local que Deus vai prover as nossas necessidades? No lugar indicado por Ele. Se Deus te enviou para fazer a obra em algum lugar, Ele vai prover. Deus nos trouxe aqui. Quantas vezes agora nessa pandemia, nós saímos de um outro imóvel, viemos para esse, você acha que eu não gelei de tomar uma decisão? E conversei com o pastor Felipe, como é que a gente vai fazer, para onde vamos? Vamos, porque Deus colocou paz em nosso coração. Eu nem tinha projetado, de 2020, sairmos de lá para vir para cá. E Deus providenciou. E agora
esse ano já aumentou um pouquinho o aluguel, já venceu de um ano para o outro, né? Foi no mês de maio que fizemos o contrato de 2020, mas o que saímos de lá e pagávamos aqui veio para 50% do aluguel do imóvel anterior. É Deus ou não é? Mas o lockdown deixou os empresários da região, do Brasil e de São Paulo assustados e muitos fecharam seus negócios. A igreja ficou fechada 3 meses e Deus continuou suprindo e provendo. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que envia. O Deus que envia é o Deus que provê. Aonde virá a provisão de Deus nas nossas necessidades? No lugar que Ele te indicou para você ir. Que lugar é esse? Lugar da obediência. O lugar que Deus pediu para você congregar a igreja local. Às vezes nós queremos a provisão, mas nós estamos no lugar errado. Nós queremos a provisão, mas nós estamos na função errada. Nós estamos fazendo as coisas erradas. Abraão estava no lugar certo, porém ele podia contar com a fidelidade de Deus, que Deus indicou ele para aquele lugar. Deus iria prover. E vocês sabem da história, era um carneiro que ele perguntou, cadê o cordeiro? E lá Deus chegou a prover um carneiro. Era carneiro para aquele momento, com chifre. Mas lá, 2000 anos depois dessa história, Jesus é o cordeiro que aparece no templo de Herodes, já ampliado para ser imolado no Calvário, respondendo a pergunta de Isaac. Papai, está tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? Fica tranquilo, meu filho, take it easy. Deus proverá para si o cordeiro. A quem Deus concede sua provisão? Aqueles que nele obedecem, confiam e obedecem suas instruções e direção. Portanto, hoje de manhã, o terceiro princípio que aprendemos aqui, dependamos da provisão de Deus. Vamos para o quarto e penúltimo. Procure glorificar a Cristo. Vamos dizer isso juntos? Procure glorificar a Cristo. A prova que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, é para glorificarmos a Cristo. Tem sido dias difíceis. O presidente da República atual, porque se diz cristão, é banalizado. Um líder romano não quis receber ele na Catedral de Aparecida, mas recebeu um ateu na candidatura de 2018. É impressionante. O que professa a fé é refutado e não é convidado a ser recebido pelo líder. E se isso você está dando risadinha e concordando, lembre-se que você e eu somos cristãos. E nós estamos sendo banalizados, enxergados em vitupério, opróbrio, ridicularizados. Mas Deus pede que enfrentamos esse vale, sofrendo por amor a Cristo. Em breve, Ele honrará e exaltará o seu nome na vida dos seus. Estudamos aqui a primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro é a carta que mais fala de sofrimento. E nós devemos sofrer, sim, por amor a Cristo. Você está sendo banalizado nas redes? Só tenha cuidado com o que você escreve. Mas se você está fazendo as coisas certas, se você está agindo da forma correta, se Deus está direcionando você a fazer isso ou aquilo no seu trabalho. Nós vimos um jogador famoso perder o trabalho, perder salário, porque foi instigado ali por meio dos colaboradores que davam sustento, apoio financeiro ao seu time. Exigiram que ele fosse demitido só pelo fato dele ser cristão. E Pedro diz, se é pelo nome de Cristo que você está sofrendo, glorifique a Cristo. Honre a Cristo. Não é hora de fazer querelas. Não é hora de fazer guerras. Não é hora de ir para as redes sociais e fazer barraco e dizer palavrão. É pior ainda. É o nome de Deus que será blasfemado por sua vida. As provas que a igreja contemporânea está enfrentando, que nós estamos enfrentando, o vitupério,
a ridicularização que a cristandade está enfrentando, que a primeira-dama enfrentou agora, só porque estava torcendo em casa pela vitória do André ao assumir a Suprema Corte. Foi banalizada, foi ridicularizada. Mas é impressionante ver o que está acontecendo na TV essa semana, quem eles estão consultando para fazerem previsões para o ano que vem. Aí eu escutei uma previsão ontem numa emissora, vai morrer uma pessoa famosa. Ah, é? Quem? Conta outra. Ah, vai ter um casamento de gente famoso. Quem? Conta outra. A profecia da Bíblia, ela é excelente, ela é maravilhosa, ela vai se cumprir. Eu me agarro à palavra de Deus. Mas se é por causa do sofrimento que você está enfrentando na prova, procure glorificar a Cristo. Durante as provações, é fácil eu e você nos concentrarmos nas nossas necessidades e em nosso fardo. Em vez disso, nós deveríamos nos concentrar em glorificar a Jesus Cristo. Eu estou olhando ali para a irmã Fátima, que esse ano, poucos meses atrás, detectou um carcinoma no seu físico. E ela está aqui na igreja, fazendo bolo para o aniversário da igreja. Nós comemos, quem faltou domingo perdeu, estava uma delícia. Fazendo comida, trabalhando em casa, trabalhando na igreja, limpando a igreja, colocando bom ar, domingo à noite às 18 horas, abrindo a igreja, fechando a igreja, fazendo café, fazendo bolo, com câncer, glorificando a Cristo. Glorificando a Cristo, glorificando a Cristo, glorificando a Cristo. Os incrédulos e os vizinhos estão olhando e observando ela. Suas saídas para a igreja, seu trabalho para a igreja, seu serviço na diaconia da igreja, ela está glorificando a Cristo. Uma pergunta que nós deveríamos fazer: o que posso aprender com isso, Senhor, e glorificar ao Senhor? Uma afirmação que nós devemos lembrar é que o pai e o filho andam juntos na eternidade e Abraão e Isaque também estavam juntos. Veja o capítulo 22, verso número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos. Quer dizer, os dois estão caminhando juntos. Estão sofrendo juntos, mas estão glorificando a Deus. E a quinta e última lição que aprendemos nesta história: espere com grande expectativa o que Deus tem reservado para você. Eu só ouvi um amém da Rose e bem suave da irmã Beatriz. Eu vou dizer de novo, eu acho que vocês ainda estão sobre os efeitos aí do Natal, das comidas de panetone e carne. Eu vou dizer de novo: espere com grande expectativa o que Deus tem reservado para você. Em nenhum lugar Deus havia dito que tinha um carneiro lá preparado. Em nenhum lugar Deus havia dito que tinha um animal que estava sendo preparado. E quando, na hora que ele vai imolar Isaque, o grito de Deus é: não faças isto, porque agora eu sei que temes a mim. Ele olha para o lado e vê um carneiro com chifre, preso entre os arbustos, e Deus manda matar esse carneiro no lugar do Isaque, e Deus pôde prover de forma sobrenatural, uma expectativa que Abraão não tinha e que Deus fez acontecer na vida dele. Minha oração, como pastor da sua alma, da sua vida, aqui nesta terra, é que Deus te surpreenda no final deste ano e em 2022 e todos os anos que estão à sua frente. Deus te surpreenda e quebre dentro de nós a nossa lógica e crie expectativas extraordinárias na sua vida. Você crê nisso? Veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 22, verso número 13. E tendo Abraão erguido os olhos, depois que ele foi lá matar Isaque, quase que o matou, no verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar:
o Senhor proverá até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Seja sagrado o que eu vou dizer agora, aqui deste púlpito, que a palavra de Deus já disse que é sagrado, porque está escrito aqui, é sagrado. Que neste último domingo do ano, que a palavra de Deus seja esta também para a sua vida. No monte do Senhor se proverá. Para os últimos dias de 2021 e para todos os dias que estão em 2022. Abraão recebeu aqui uma nova aprovação de Deus. Gosto muito, no versículo 15. É muito raro Deus jurar na Bíblia. Você não vai encontrar todo o tempo Deus jurando. Mas depois de uma prova tão forte como esta, Deus faz questão de dizer, e aqui, só para lembrar a você, me entristece muito, meus queridos, como pastor, e enquanto eu estava cantando aqui, eu chorava, porque meu coração fica triste de ver uma cristandade no Brasil que se diz cristã, mas não entendeu a mensagem do Natal. O Natal de muitos ainda é o Papai Noel. O Natal de muitos ainda é uma festa, um presente. O Natal de muitos ainda é Jesus numa manjedoura, um bebezinho, esquecendo-se que ele já está sentado no trono e reina e governa sobre toda a terra. E sobre a igreja. E um dia virá para governar fisicamente, visivelmente, sobre todos aqueles que são seus. Mas me deixa muito triste. E essa prova que Abraão prova diante de Deus, enfrenta diante de Deus, no versículo 16, Deus intervém, jura. E sabe mais ou menos o que Deus quis dizer aqui? Abraão, como você não me negou o teu único filho, eu quero te dizer, eu te juro, pode ficar com Isaac. Agora eu tenho na terra um homem que eu posso chamar de amigo. É desse amigo que eu vou ter uma família. Virá Isaac, Jacó, 12 filhos, 12 tribos, uma delas Judá, a nação de Judá virá Davi, de Davi virá Maria e José, de Maria e José virá o meu filho. E o meu filho vem de mim, mas virá de uma mulher da tua família, que é Maria. E como você não me negou o teu único filho, deixe-me dizer uma coisa. Deus não fica piscando não, eu é que pisco. Deixe-me dizer uma coisa. Eu vou te dar o meu único filho. E quando ele vier, não apenas abençoará a casa de Israel, mas abençoará todas as famílias da terra. Abraão, tu és o cara, é meu amigo. E como você não me negou o teu único filho, quero que vocês saibam, como você é meu amigo, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Como você não me negou Isaac, eu não te negarei o meu único filho, unigênito, Jesus Cristo. E quando ele vier, fica tranquilo, porque assim como o teu filho voltou para você, o meu filho vai voltar para mim, mas ele volta como primogênito, e como primogênito será o primeiro de milhares e milhões de filhos de todas as nações da terra, porque nesse monte o Senhor proverá. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E Deus olhou para a direita, Deus olhou para a esquerda, para quem eu vou jurar? Jurei por mim mesmo. Versículo número 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Igreja, eu quero dizer hoje de manhã que as provações têm vindo, que a densa escuridão tem vindo sobre a terra, mas o Deus que jurou por si mesmo, Abraão, ele continua firme, jurando sobre a descendência de Abraão, as estrelas nos céus, a areia do mar, a grande descendência que Deus terá sobre a terra. Você faz parte dessa descendência. Levante a sua fronte, levante o seu coração hoje de manhã, é o último domingo. Olha para frente, olha para o teu Deus e contempla as promessas, descansa nas promessas e conte no monte do Senhor com a
provisão dele sobre a sua vida, sua casa, sua empresa, sua família, seus negócios, sua saúde e principalmente a sua descendência, que conhecerá o Deus de aliança, o Deus de promessas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E o que nós vamos fazer? Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Campinas. Onde é que você vai? Não vai sair daqui não, que você é patrimônio dessa igreja. É ovelha. Seu passe é muito caro. E diz a Bíblia que eles fixaram residência em Berseba. Vamos fixar uma habitação temporária nesta terra de 2022, 2023, 2024 e todos os anos que estiverem à nossa frente. E Ele vai nos conduzir por meio destes 5 princípios que eu vos trago aqui só para lembrar. Primeiro, espere que Deus mande provas. Segundo, concentre-se nas promessas e não nas explicações. Terceiro, dependa da provisão de Deus. Quarto, procure glorificar a Cristo, mesmo sofrendo, como nós temos sofrido. Eu fico muito triste de ver como nós temos um presidente hoje desonrado. Mas eu lembro do profeta Ezequiel. Eles não vão te dar ouvidos, Ezequiel, mas um dia eles saberão que passou no meio deles um profeta. Muitas vezes nós não vamos ser honrados, nem na família, nem na igreja, nem no trabalho, em nenhum lugar. Não tem problema. Nós não estamos aqui para agradar. Aliás, os melhores frascos de perfume estão nos menores frascos. Os melhores perfumes são os menores. Sim ou não? Os piores venenos também. Entretanto, a sociedade de hoje, ela se esquece que Deus continua fazendo coisas extraordinárias em lugares tão singelos, pequenos, chamados de Belém. Tu és a menor e é de ti que te sairá o Salvador e aquele que há de governar. Cuidado, igreja, para não se perder nos holofotes, para não se perder nas estruturas, para não achar onde é que está a palavra, onde é que está o pregador mais famoso. Romanos 10 é a resposta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, Romanos 10. Glorifique a Cristo pelo sofrimento. E não se esqueça que o governo atual enfrenta é o que nós também enfrentamos. Somos banalizados. Somos vistos como um povinho ignorante, a escória. Um dia, eles saberão que passou no meio do Brasil uma igreja, uma voz profética e homens sérios que queriam o melhor desta nação. Que Deus nos dê discernimento. E a última lição, espere com grande expectativa o que Deus tem reservado para você. Eu quero ouvir nos próximos dias, quem sabe no dia 31 desse ano e em 2022, coisas extraordinárias que quebrarão a lógica, que Deus vai mudar a história de vidas aqui presentes.